Olá, alunos dos quintos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para uma aula de geografia, mas como vocês sabem, também não dá para desvencilhar a geografia da história. Mas vamos começar com geografia, não é? Eu quero que vocês lembrem bem que a formação do povo brasileiro se deve principalmente, em sua base, por três povos. Então, a nossa formação se deve aos indígenas, que já habitavam o Brasil, aos brancos, que vieram na forma dos nossos colonizadores, e os africanos, que vieram trabalhar forçadamente aqui como escravos. Guarde essa informação. A base da nossa população se deve a esses três povos. Ok. Seguindo no nosso livro de geografia, nós vimos lá também a população ou as populações em movimento. Com isso, nós encontramos muitas vezes no nosso livro de geografia a palavra migração. A palavra migração se refere a esse deslocamento das pessoas. Elas podem entrar ou sair de uma cidade para outra, de um país para o outro. E lembre-se também que migração, ela tem alguns nomes também. Ela pode ser uma migração interna, externa, ela pode ser uma migração temporária, ou seja, às vezes um povo ou uma família pode se deslocar simplesmente pela necessidade de buscar uma vida melhor, fazer um trabalho e depois retornar. Algumas migrações elas podem ser permanentes, porque a pessoa pode acabar fixando residência naquele lugar que ela escolheu viver. E como vocês sabem, aqui no Brasil a gente tem um fluxo migratório muito intenso do Nordeste para o Sudeste, né? Essa migração ela é interna. Mas com tudo isso a gente precisa lembrar então que migração é esse deslocamento, essa entrada e saída de pessoas. A gente precisa lembrar também que no Brasil existem fluxos diferentes, mas o que existe com mais intensidade é do Nordeste para o Sudeste. Ainda hoje isso acontece, né? Não com tanta intensidade quanto havia antigamente, né? E também nós precisamos lembrar que existem motivos para que uma pessoa, uma família, um povo migre. Podem ser acidentes naturais, podem ser questões de desemprego, de fome, enfim, diferentes são os motivos que levam um povo, uma família, enfim, a mudar do lugar onde vive para buscar uma vida melhor para sua família. Nessa história toda, a gente, no nosso livro, vê também lá as definições de emigrante e imigrante. Guarda bem, emigrante é aquele que está indo para o exterior, está saindo do seu local de origem, do lugar onde ele nasceu, para ir para outro lugar. Esse é o emigrante, ele está indo para o exterior. Imigrante é chamado aquele que está entrando num outro país. E é aí que nós vamos ver alguma coisa diferente agora aqui na nossa aula, né? Um imigrante tem uma vida muito fácil, né? Ele enfrenta muitos desafios, enfrenta muitas dificuldades de adaptação. O próprio motivo que fez com que ele deixasse o seu país já é um grande problema, não é? Mas eu tenho aqui algumas coisas que são para ilustrar a nossa aula de hoje, né? Nós estamos falando de emigrante, imigrante, lá no nosso livro de geografia, e também não deixamos de ver muitos fatos históricos que levam a essas migrações, né? Então, o que eu tenho aqui para vocês? Então, imagine uma pessoa que tem que deixar o seu país de origem para buscar outro país para viver. Então, ela precisa se preparar. Aqui no Brasil, principalmente por volta da década de 40, de 50, houve um grande número de pessoas, né, de estrangeiros que vieram para cá. Mas quando um imigrante chegava aqui, ele não chegava de qualquer maneira, né? Para um imigrante chegar aqui, ele tinha que ter uma carta de chamada. E olha só, essa carta, ela é original. Ou seja, um imigrante, para entrar no Brasil, ele tinha que ter essa carta que dizia que tinha alguém chamando por ele aqui, alguém que o acolheria, que o receberia quando ele chegasse. Essa carta é original porque essa carta é do meu pai. O meu pai era um imigrante, né? Além de ter a carta de chamada, o imigrante precisava ter também uma declaração de que ele tinha bons antecedentes, que ele não havia cometido crimes, né? Olha só, é original.
Aliás, vai observando que tudo isso que a gente tem, esses documentos antigos, eles são as chamadas fontes históricas. Uma outra coisa interessante que eu tenho aqui é que a pessoa também tinha que trazer do seu país de origem uma certidão que atestava a idoneidade dela, o caráter, que não havia cometido crimes, né? E era um documento todo, né, oficializado, pagavam-se taxas também para se emitir esse documento. Além disso, um imigrante também tinha que trazer o seu atestado de vacinação. Sem o atestado de vacinação, ele não era recebido. Aqui tem o da vacinação quando chegou aqui no Brasil. E esses aqui são outros atestados de vacinação também, de pessoas da minha família. São as fontes históricas, né? Uma outra coisa interessante também que eu tenho aqui é a passagem de navio. Então imagina só um imigrante até conseguir dinheiro para comprar uma passagem de navio, porque naquela época, entre década de 40, de 50, uma viagem de navio não era algo barato, não é? E também tem um detalhe, essas passagens de navio eram caras, mas elas eram de terceira classe. Então a gente encontra aqui o nome do navio, Castel Verde. A gente encontra também aqui que era uma passagem de terceira classe, ou seja, esse imigrante não viria confortavelmente, né? Ele viria numa classe mais simples, né? Com acomodações mais simples, mais humildes, né? Então aqui está, ó. Isso é uma relíquia, né? E aqui também mostra que ele sairia da cidade dele, que era Funchal, lá na Ilha da Madeira, em Portugal, e chegaria aqui no Porto de Santos. Aqui eu também tenho uma outra curiosidade, porque logicamente um estrangeiro não podia chegar aqui sem um passaporte, né? E aqui eu tenho o passaporte do meu pai. E interessante que no próprio passaporte, como ele estava saindo de Portugal, já vinha esse carimbo, olha só, emigrante. Ele estava saindo do seu país de origem. Olha só que interessante. Aqui tem a foto, as informações pessoais. Aqui o carimbo do consulado. E também tem uma outra informação legal aqui nesse documento que a gente pode observar. Lá no Consulado do Brasil, eles carimbavam essa informação. Declaro que me comprometo a exercer minha profissão na zona rural, ou seja, ele tinha que se declarar um agricultor. Outra coisa muito interessante que eu tenho aqui é o passaporte da minha mãe. E naquele tempo, como também havia toda uma questão econômica, né, para não se gastar dinheiro, enfim, esse passaporte tem uma curiosidade. Também tem o carimbo de emigrante, porque ela também estava saindo. Mas, além de ter as informações pessoais dela, esse passaporte traz também os filhos que ela trazia junto consigo. Então, aqui nós temos as fotos que seriam dos meus irmãos, né? Olha só. É uma coisa diferente, né? A gente pensa que naquele tempo cada um teria o seu passaporte, né? Mas como ela veio na viagem de navio sozinha, porque meu pai havia vindo antes, ela veio com os meus irmãos e no passaporte dela tem a foto dos três, né? Isso é uma coisa interessante para a gente ver e lembrar que tudo isso aqui são fontes históricas e como é importante a gente guardar os documentos antigos e valorizar essas coisas, porque elas também contam histórias. Talvez elas não contem tudo aquilo que as pessoas vivenciaram, porque a vida de um imigrante não é nada fácil, né? Muitos desafios com os costumes, com a cultura, com a comida, com o clima, com a busca de um novo emprego, com a busca de uma nova residência, de adaptação. Então, isso serve para nós pensarmos nessa questão da migração e também da imigração, como a gente acabou de ver aqui, certo? Espero que você tenha gostado. Isso já serve para a gente fechar esse assunto do nosso livro de geografia, que encerra essa parte de populações em movimento.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quando nós voltarmos, né, a nos vermos pessoalmente, então a professora leva esses materiais, esses documentos para vocês verem pessoalmente, em mãos, certo? Obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje, tá? Um beijão!